Pessoal, hoje nós vamos falar aqui, deixa eu colocar a lição aqui. É uma lição muito legal sobre nosso tema de hoje, irmãos. É um tema bem interessante. Ele está dizendo assim: uma pergunta, na verdade, né? Uma pergunta, na verdade. Como é que nós podemos ser iguais ao Senhor? Como nós podemos ser iguais ao Senhor? Tá? Então vou pôr no comecinho aqui. Depois eu vou mandar aí no grupo do PGM e no grupo da igreja. Então ele começa falando assim: que o Senhor abençoe e guarde todos os irmãos. Nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor pela nossa igreja, né? Pelos irmãos que estão lá. Vamos começar com a oração. Senhor, queremos te agradecer ao Pai por mais uma noite que estamos aqui e falando da tua palavra livremente, abertamente e felizes, Senhor, porque temos essa liberdade, Senhor. Liberdade conquistada com o sangue de muitos mártires, mas que hoje nos traz essa facilidade de falarmos do teu evangelho. E queremos que pessoas sejam impactadas por esse trabalho. Em nome de Jesus, amém. Pessoal do PGM, eu tentei fazer uma live hoje. Ontem eu tive um problema e tentei fazer uma live hoje e não deu. Os irmãos que viriam ontem não conseguiram entrar hoje, então eu resolvi fazer a gravação. Tá numa live ali privada pelo YouTube, eu tô testando isso aqui para ficar legal, tá? E é por aí. Então, parecer com o Senhor, vamos lá. Já oramos pela igreja e está baseado lá em Efésios, imitadores de Cristo. Está dizendo lá, Efésios 5:1. Abra sua Bíblia aí, Efésios 5:1. 1 e 2, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mais esse encontro, né? Que nós estamos felizes por estar louvando ao Senhor nesse momento. Vamos entrar aqui na lição. Ela tem alguns tópicos aqui que vai falar justamente. Deixa eu ver os tópicos aqui mais importantes. Ele começa dizendo assim: existe um chamado para sermos imitadores do nosso Pai Celestial. Pode parecer bastante desconcertante. E você pode estar até pensando em seu coração: isso é impossível, pois ninguém pode ser como Deus. Agora nunca se esqueça o caminho da maturidade pela imitação. Se você deseja crescer, quando digo crescer, isso é ser mais parecido com Ele, e não tem outro meio a não ser imitá-lo. Assim como os filhos imitam seus pais, devemos seguir o exemplo do nosso Deus. Por isso Paulo afirma: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Como se pode com em cheiro suave. Agora, imitar a Deus, ser imitador de Cristo. Ele está dizendo aqui que nós falamos: poxa, isso é impossível, né? Nós somos imperfeitos. Mas como pode você imitar a Deus, né? Fazendo aquilo que está na palavra de Deus, que está na sua palavra. Aquilo que Cristo nos ensinou. Talvez não cheguemos àquele patamar de imitadores do Senhor, né? Porque estamos no mundo, né? E estando no mundo, tudo é mais complicado, mais difícil. E quando você pensa em eu vou imitar a Deus em tudo, é difícil. Nem os judeus lá
com seus não sei quantos mandamentos, né? Porque não tem só lá no Antigo Testamento, não tem só os 10 mandamentos, tem os mandamentos que os judeus tentam, né, seguir e não conseguem. Né? São muitos mandamentos, né? E inclusive a gente estava estudando na escola dominical falando sobre alguns filhos que deixam de cuidar dos pais porque eles estão tão atarefados levando as coisas para o templo, né, que eles não tinham tempo de cuidar. Então o que eles faziam? Eles davam desculpa, ó, deixa meu pai lá, mas seu pai tá lá velho, tá morrendo e tal, você não vai ajudar. Eu não tenho tempo porque todo o meu recurso eu tenho que levar lá na casa do tesouro, entendeu? Esse tipo de coisa. E eles usavam os mandamentos para não fazerem coisas básicas, que é cuidar dos pais que estão velhos, ajudá-los, né? Eles usavam isso como desculpa. Por isso existia muitas pessoas idosas que ficavam lá pedindo esmola à beira do caminho. Nós temos lá, né, várias histórias. Deus, quando Jesus estava andando lá por Jerusalém, ele sempre encontrava, né, pelo meio do caminho, pessoas com dificuldades. E a maioria delas eram pessoas idosas, nem sempre eram jovens. E os idosos ficavam à beira do caminho pedindo esmola, porque os seus filhos não cuidavam, porque estavam preocupados com os mandamentos, com as ofertas e tudo mais. É só um adendo aí para vocês entenderem. Devemos nos parecer com o Senhor em quais horas da nossa vida? Então nós temos alguns tópicos aqui, né? Então ele começa dizendo aqui, nós podemos parecer com Deus no seu amor. Quando falamos de sermos parecidos com Deus em seu amor e resgatarmos Deus na sua essência, Deus é amor. O amor faz parte da natureza de Deus. Quanto mais crescemos em nossos relacionamentos com Ele, mais teremos dele em nós. E está lá, né, em 1 João, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Né? Então, nós podemos nos parecer com Deus, porque nós pensamos, é impossível ser parecido com Deus, né? Seguir a tudo que Deus faz, mas em algumas questões nós podemos ser parecidos com Deus. A primeira delas é no seu amor. Amemo-nos uns aos outros. Eu estava vendo um artista, né, que já foi cristão. Ele disse que o amor não é um sentimento, é um mandamento. Eu achei interessante aquilo. O amor não é um sentimento, é um mandamento. E realmente o Senhor, ele manda que nós nos amemos. Então não é para você sentir, eu senti de ajudar alguém. Não, você tem que ajudar, você tem que amar. Tem que amar. E é complicado, né? Porque muitas vezes é difícil amar algumas pessoas, né? É difícil amar aquele que faz mal para você. Mas você tem que amar. E você tem que orar por ele, né? Eu tenho que amar o presidente que agora, né, que era ladrão, que as pessoas chamam de ladrão. Eu tenho que amar. Eu tenho que orar por ele. Eu tenho que abençoá-lo, né? É difícil, muito difícil. Mas essa é uma das características para um cristão que parece com Deus, do seu amor, né? Estar amando um ao outro. Se você não está conseguindo amar o seu irmão que está perto de você, né? Se você não está conseguindo amar a você mesmo também, é difícil você amar outras pessoas. Tem uma segunda questão, no seu perdão. Paulo termina o capítulo falando do perdão. Então, 4:32 ele fala lá: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Com isso é possível, imitando ao Senhor. Nunca cresceremos em nosso relacionamento com Deus. Nunca seremos cristãos maduros se não aprendemos a perdoar. Deus nos perdoou sem nenhuma condição. Amém? Sem nenhuma condição. Devemos perdoar incondicionalmente. Então, irmãos,
perdão. O perdão é difícil. Eu, recentemente, não tomei ceia. Eu estava chateado com uma situação e eu não tinha conversado com a pessoa, então eu não tomei ceia. Eu não achei interessante tomar ceia. E alguém perguntou para mim: por que você não tomou ceia? Eu falei: eu não tava legal, não tava bem, eu não consegui perdoar e eu precisava perdoar. Então eu tinha que resolver aquela pendência no meu coração. E não que eu seja melhor que ninguém, né? As pessoas às vezes têm vergonha de não pegar a ceia, mesmo estando com um problema sério com outro irmão. Ele tem vergonha de não pegar e depois as pessoas ficaram falando, mas eu não achei certo. E quando a pessoa me perguntou, eu falei: não, eu não estava em condições de tomar ceia. Não poderia naquele momento, porque eu não perdoei. E você precisa perdoar. E eu preciso perdoar, né? Todos nós devemos perdoar para que nossa vida cristã seja mais leve, né? Então, uma das formas, segunda forma de falar com o Senhor, de ser igual ao Senhor, é no seu perdão. O Senhor, a Bíblia diz, né? Eu não recordo o versículo, que Ele joga os nossos pecados para trás e não se lembra dele. Você perguntar para Senhor: mas o que eu fiz? Ele não se lembra deles, né? Ele perdoa de verdade. Nós, quando perdoamos, nós humanos, nós ficamos com resquício mental, né, na nossa memória, vamos dizer, como se fosse no computador, nossa memória ROM, né? Aquela memória que armazena, nós guardamos aquilo dentro de nós e quando nós temos uma oportunidade, nós jogamos para a pessoa, né? As mulheres dizem que para as mulheres é mais fácil isso, né? Memórias distantes, falar para o marido: você lembra daquele dia, né? Essas questões. Mas nós, seres humanos, é normal quando você não consegue perdoar, ou você vai lá e pede perdão e ainda fica aquele resquício. E o nosso Deus é diferente. Ele joga para trás e não se lembra deles. Amém? Então sejamos esse exemplo. Terceiro exemplo, no seu exemplo moral. Essa palavra está em alta ultimamente, moral. Quando eu era criança, né, eu estudava lá no Assir Campos, uma escola que foi minha primeira escola. Eu tinha uma matéria chamada, né, que era depois da quarta série, não estou lembrado, mais ou menos, faz anos, né? Mas chamava Educação Moral e Cívica. Nós aprendíamos sobre as coisas corretas da vida, né? Que você tem que atravessar no farol, né? Coisas normais, patéticas, né? Assim, e para nós somos patéticas às vezes, né? Mas coisas simples, né? Como você tem que obedecer os mais velhos, você tem que amar a sua pátria, né? Você tem que como é que fala? Não pode roubar, não pode... Tudo que está na Bíblia, né? Questões morais. Os alunos aprendiam na escola. Nós tínhamos um livro com isso. As escolas não têm mais. Não tem mais educação moral e civismo. Civismo, o que é? Jurar a bandeira, muitas vezes, né? Nós íamos lá do pátio da escola e hasteava a bandeira e nós cantávamos o hino nacional. Era muito legal aprendermos o civismo, né? Você vê que a maioria das pessoas que fazem protesto hoje são pessoas da minha idade, assim, de 30, de 40 para cima, 40, 45 para cima, porque nós tivemos essas matérias. E tinha uma outra matéria chamada Estudos Sociais. Nós estudávamos sobre a sociedade, ou seja, nós estudávamos sobre socialismo, né? Nós teríamos que entender o que era vamos dizer assim, um país onde todas as pessoas tivessem igualdade, né? Igualdade não só moral, mas acesso à educação, ao alimento, a tudo. Chamava estudos sociais. Nós estudávamos, era como se fosse sociologia hoje. Nós tínhamos isso nas escolas, as crianças aprendiam o social, como era viver em sociedade. Hoje não se tem isso na escola. Não ensino mais.
Mas quando ele fala de moral aqui, a moral que fala na Bíblia, né? Ou seja, devemos ser parecidos com ele, cumprindo suas exigências quanto à santidade. Nosso Deus é santo. O apóstolo Pedro, agora, um discípulo maduro, tratando sobre esse tema, nos diz, no versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Nós temos que procurar essa pureza. É difícil também, mas nós temos que procurar essa pureza. Então, terceiro, no seu exemplo moral, no seu exemplo de moralidade, né? E interessante essa parte da questão moral. Quarta, em suas virtudes, né? Aqui estamos falando do fruto do Espírito. O Espírito de Deus produz em nós a natureza de Deus. Lembra de Gálatas 5, 22, 23? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Quem nos capacita a este nível de imitação? O Espírito Santo é que nos capacita a vivermos nesse nível de imitação do Pai. Então, os frutos do Espírito, né? As virtudes que o Senhor nos dá, os dons que o Senhor nos dá, nos aproximam de sermos parecidos com Deus. Amém? Tem mais uma aqui, deixa eu ver. Isso. Então, quanto a essas coisas, não há lei, né? E esses frutos do Espírito, vamos repetir aqui: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança, né? São coisas que estão faltando, né? Principalmente a mansidão, né? A mansidão está difícil. A fé alguns já estão perdendo. A bondade está escassa. Temperança é aquela pessoa que sabe, né, se controlar mediante os problemas. Né, irmãos? Irmãos, então são esses quatro. Vamos dar uma recapitulada aí rapidinho. Vamos lá voltar. Nós podemos ser igual ao Senhor. Tentamos imitá-lo. Primeiro no seu amor. E depois no seu perdão. Depois no seu exemplo moral. E por último, no seu exemplo moral. E por último, em suas virtudes, né? Eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu falei. Eu sou meio, né? Eu tenho uma língua meio pesada, né, para falar, né? Eu não sou Moisés, mas tenho uma língua pesada. Tinha que o irmão assim mais didático, né, mais dinâmico, tá trazendo essa lição para os irmãos. Mas eu espero que Deus possa ter abençoado a vida de cada um. Que o Senhor nos torne pessoas parecidas com Ele, né? Que tragam no seu coração o desejo de apenas louvar, né? Servir, né? Ser humilde. Nós estamos precisando de pessoas que sirvam, que sejam humildes. Amém? Se você achou interessante, vai estar lá no YouTube, eu vou estar disponibilizando. Se você gostar, quiser participar desse canal, não é um canal para monetizar, para ficar rico, nada disso, né? É só para os irmãos terem uma lição, às vezes. Eu vou tentar fazer mais conteúdo, né? Quando eu tiver um tempinho aí, que o tempo é complicado para nós. Mas que o Senhor possa estar me abençoando e abençoando vocês. Em nome de Jesus. Amém?